é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação viva. Olá, amada igreja e querido ouvinte da Palavra do Senhor, nós estamos em campanha. E o tema da Junta de Missões Mundiais deste ano é Viva o Poder de Transformar, cuja base bíblica está lá no livro de 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que a informação missionária a seguir te faça cada vez mais amar, ofertar, mobilizar e ir aos campos missionários. Viva o poder de transformar! Sou a missionária Kellen Chaves Rangel, estou aqui em Cabo Verde, um arquipélago do continente africano de 10 ilhas, mais próximo de Senegal. Nesse ano, todos temos sido desafiados por missões mundiais a vivermos o poder de transformar. Num tempo de caos, de pandemia, de muitas incertezas, mas eu e você temos o poder dado pelo Espírito Santo. Cabo Verde tem sido uma nação assolada pelo alcoolismo. É o número 1 causador de mortes aqui em Cabo Verde. E as crianças entre 8 anos de idade muitas vezes são incentivadas por suas famílias através de práticas culturais a já experimentar a cachaça. E isso mais tarde vem desenvolver vícios e outros distúrbios nessas crianças. Cabo Verde também tem tido casos de suicídio infantil e próximo aonde nós estamos trabalhando, nós tivemos a tristeza de ouvir de uma criança de 9 anos que se suicidou. Mas para a glória de Deus, o Senhor tem nos dado projetos aqui para alcançar essa geração. E eu quero pedir a você que ore. Nós temos trabalhado com crianças a partir de 6 anos de idade na escola de vida, com aulas de música, explicação escolar e outras atividades. Também temos uma escola de futebol Afrobola para alcançar crianças pré-adolescentes, dos 6 agora também passando aos 20 anos de idade. E nessa pandemia, para a glória de Deus, iniciamos 2 grupos de mensageiras do Rei. O Rudilson foi um dos meninos alcançado pelos nossos projetos. Ele chegou muito agressivo, muito nervoso, mas é testemunho da sua mãe que ele teve o seu comportamento transformado, que hoje ele é um menino calmo, um menino que é uma bênção em nosso meio. Não parece mesmo aquele primeiro Rudilson que foi recebido e que já tinha sido representado de outras formas. O Rudilson, ele hoje estuda flauta, é aluno de violão, está se desenvolvendo na obra, já fez estudo bíblico e também participou de uma das oficinas aprendendo a fazer pulseiras. E hoje ele é um pequeno empreendedor, ele faz pulseiras para vender. Eu quero pedir a você que interceda pelo trabalho, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Cabo Verde com as crianças, para que as crianças de Cabo Verde sejam transformadas pelo poder do Senhor, através dos missionários, através de cada voluntário da terra, cada trabalhador, obreiro que nós estamos preparando aqui para trabalhar com elas. Querido, você é um instrumento precioso nas mãos de Deus. Você tem o Espírito do Senhor na sua vida que faz grande diferença, que te capacita, que te dá esse poder. Então, ore por nós, continue sendo um parceiro em missões. Muito obrigada por tudo que você já fez e por tudo que você está
está também nesse momento disponibilizando para Deus na sua vida, do seu tempo, dos seus recursos. Que Deus te abençoe. Vamos orar pelas crianças. Querido Jesus, muito obrigado pelo teu cuidado e pelo teu amor. Eu oro, Senhor, pelas crianças do mundo inteiro. Que o Senhor abençoe e cuide de cada criança e livre de todo mal. Que nenhuma criança tenha falta de amor, carinho, cuidado e alimento. Em nome de Jesus, amém. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer ao cativo. Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez estarmos nesse domingo de Páscoa, entrando na sua casa para trazer mais uma porção da palavra de Deus. Nós queremos apenas dizer que no dia 11, próximo domingo, nossos cultos ainda serão online, porque nós estaremos reunindo como liderança e diretoria no dia 10, no sábado, para decidirmos se voltaremos no dia 18 ou não, e como voltaremos, né? Se voltaremos só com o culto da manhã, se voltaremos com 2, e aí a liderança e mais o Ministério Diaconal reunidos, que faz parte da liderança, juntos nós vamos tomar uma decisão do Senhor. Os irmãos sabem, né? Estamos intercedendo, orando pela irmã Márcia Soares e o esposo dela, o Aristides, para que o Senhor possa curá-los e retirá-los, né, daquela situação hospitalar, em nome de Jesus Cristo. E também orar por toda a família, seus filhos, né, para que eles possam ter a alegria de ver os seus pais retornando para casa, né? Isso é muito importante. Queremos também dizer, só lembrar aos irmãos que já foram imunizados, que já foram vacinados, a primeira dose, ela ainda não garante a imunização. Através da segunda dose, depois de 15 dias que você toma a segunda dose, é que você vai adquirir imunização. Então, ainda, mesmo que você tomou a segunda dose, principalmente quem tomou a primeira, é necessário ainda o uso de máscara, o distanciamento, né, álcool gel e o isolamento social dentro das possibilidades, né? E quando tiver que sair com todas as precauções e evitar qualquer tipo de aglomeração, seja ela pequenas ou grandes, mas devemos evitar. Tá bom, irmão? São essas as nossas orientações. Hoje é domingo de Páscoa, eu queria trazer uma mensagem sobre o seguinte tema: o olhar de Judas durante a Páscoa. Né? O olhar de Judas durante a Páscoa. Para onde Judas, né, estava olhando naquela celebração da ceia, que era a celebração da Páscoa no Antigo Testamento, né? Então, Jesus Cristo, quando ele morre e ressuscita, então surge para nós uma nova Páscoa, né? Porque a Páscoa para nós é Jesus Cristo, né? A passagem da morte para a ressurreição, que simbolizava a saída do Egito para a Terra Prometida. Mas, de todos os personagens
ali sentados à mesa na celebração da última Páscoa, antes de Jesus ser crucificado, um dos personagens mais intrigantes é sempre Judas. Judas Iscariotes, que significa Judas da cidade de Quiriotes. É por isso que é Iscariotes, Judas da cidade de Quiriotes. Era o sobrenome que se dava antigamente, era o nome dos pais ou o nome da cidade de origem da pessoa. E eu quero ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro texto está em João, capítulo 13, melhor dizendo, e no verso de 21 a 30. É um pouquinho longo, mas vale a pena nós lermos, né, essas passagens aqui. E é muito interessante, irmãos, porque vai nos dar um respaldo para onde nós temos olhado, né? Qual é a direção que nós temos olhado durante esta Páscoa. E principalmente essa Páscoa, que é uma Páscoa muito diferente, né, das Páscoas passadas, porque é uma Páscoa onde as celebrações praticamente são quase nenhuma, né? Ou praticamente nenhuma. E aí eu quero ler esse versículo. É João 13, 21, 30, que diz assim: Depois de dizer isto, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. João 13, 21, 30. 1 Coríntios 11, 23 a 28, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma e beba do cálice. Esta passagens, né, essas duas passagens bíblicas, geralmente nós lemos muito durante as celebrações da ceia. Mas eu queria pensar nesta noite em que direção, né, Judas olhava, em que direção ele estava olhando, não no sentido literal, né,
mas no sentido simbólico da palavra. E aí eu começo a pensar, não só na celebração das ceias nas nossas igrejas, mas durante essa Páscoa, né? Essa Páscoa onde nós estamos reunidos como igrejas nas nossas casas, outras co-irmãs estão reunidas como igreja na coletividade, né? Dentro das orientações do Ministério da Saúde, né? Obedecendo ali as restrições, tudo isso. E, na realidade, quando nós estamos nesta Páscoa, principalmente nessa Páscoa tão atípica, num período de uma pandemia tão difícil, uma pandemia que tem deixado todos tão tristes, né? E Páscoa é ressurreição, Páscoa é o ressurgir de Cristo após a morte. E como nós estamos assim, né? Aflitos e ao mesmo tempo inquietos para que aconteça, simbolicamente falando, uma ressurreição de um novo mundo, né? No sentido dessa pandemia acabar e nós começarmos a voltar a ter uma vida um pouco sem essas expectativas de medo, de receio, ansiedade, depressões, tanta gente enferma, tantos óbitos, tanta gente nos hospitais, onde a gente fica ali inquieto, né? É do ser humano isso. E eu fiquei pensando, né, nesta Páscoa, assim como Judas, para onde nós estamos olhando? Para onde nós devemos olhar? E primeiro ponto nesta Páscoa, eu vejo que nós devemos olhar para cima. Olhar para cima. Olhar para cima é o fator principal nesta pandemia. Olhar para os céus, olhar para o alto, da onde nos vem o socorro. E é interessante que na celebração da ceia, ali com os discípulos, Jesus olha para cima quando ele nos dá o exemplo, né? Quando ele diz assim, e tendo dado graças, ou seja, essas palavras nos faz perceber que ele, né, Jesus, e fez com que os seus discípulos também fizessem, conduzisse o olhar para além do mundo, né? Para além desse mundo de pecado, de doença, de pandemia, de desmotivação, esse mundo que nós estamos vivendo, onde nós estamos cabisbaixo, olhando para baixo. E aí Jesus convida aos discípulos para olhar para o alto, né? Para olhar para cima. E é muito bonito isso, né? Olhar para o Pai Celestial em uma atitude de gratidão. Gratidão porque Ele proveu o caminho para sairmos da miséria do pecado. Gratidão porque essa saída está no corpo e no sangue de Cristo, simbolizado ali naquele momento da ceia dos discípulos, na Páscoa dos discípulos, pelo pão e pelo vinho. E nesse momento, irmãos, não temos uma celebração de uma ceia como nós pretendíamos, né, dentro do calendário da igreja, e por uma questão de cuidado, não estamos celebrando a ceia e nem estamos fazendo virtualmente. Mas a Páscoa como um todo é um momento de nós olharmos para cima. Jesus nos convida a olhar para cima, independente das circunstâncias adversas que ele iria passar minutos depois, né, horas depois daquela celebração. Então, devemos olhar para cima. Mas Judas não estava olhando para cima. Jesus convida Judas para olhar para cima, onde ele deveria dar graças por tudo o que Jesus Cristo tinha sido na vida dele, né? Por tudo que ele aprendeu, por toda a provisão, por todos os ensinamentos. Mas Judas, naquele momento de Páscoa, ele não olhou para cima. Mas Jesus nos convida a olhar para cima neste momento, e mesmo com toda lágrima, mesmo com todas as incertezas, ele nos convida a dar graças. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor é bom. Mas Jesus também nos convida a olhar para trás durante a Páscoa. Devemos olhar para trás.
E é interessante porque no fim do verso, do versículo 24 e 25, conduz a esse procedimento, né? Quando ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Quando a Páscoa, ele celebrando a ceia, a última Páscoa ali, a ceia, ele faz isso para os discípulos, olha, fazer isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós entramos na Páscoa, nós olhamos para trás. E aí, ao olhar para trás, estabelece nas nossas vidas o motivo por que nós estamos celebrando a Páscoa. Porque ao olharmos para trás, nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos ver Jesus Cristo no sepulcro, mas também vamos ver Jesus Cristo sentado no trono, reinando, governando este mundo. Então, devemos olhar para trás. Olhar para trás é agradecer a Deus, sabe? E Jesus Cristo, ele naquele momento, ele convidava os discípulos a olhar lá para Isaías, quando Isaías diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 55, 53, 5. Olhar para trás. Sabe, nesse momento de pandemia, nós precisamos olhar para trás, mas olhar para trás agradecendo ao Senhor, agradecendo porque Ele foi à cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue, Ele olhou para o mundo e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, não sabem que estão matando o príncipe da paz, não sabem que estão matando, sabe, o conselheiro, o bom pastor, e Ele perdoa-nos antecipadamente. Como Ele nos perdoa? Nessa pandemia, como eu tenho pedido perdão a Deus, sabe? Por coisas que às vezes eu faço, por coisas que eu não faço, pelo meu desânimo muitas das vezes, né? De você vir a pregar e muitas das vezes pensar, Senhor, o que eu vou pregar? O que eu vou passar para os meus irmãos em Cristo Jesus? O que o Senhor quer que nós falemos, né? Como o Senhor quer que nós vamos agir diante disto? Devemos olhar assim para trás. Olhar para trás e ver que tem muitas coisas que nós devemos agradecer, sabe? Eu sei que nós temos momentos de tristezas incríveis, né? Quando perdemos nossos irmãos. Perdemos assim. Eles partem, né, para o reino. E nós sentimos muita tristeza. E vemos as famílias sofrendo. E a gente sem poder fazer muita coisa, né? Mas podemos agradecer por muitos que já foram vacinados. Por muitos que estão sendo vacinados. Temos um momento agora de uma contaminação muito alta, de uma letalidade, óbitos muito alto, mas eu tenho muita fé quando eu olho para trás que o Senhor é bom e as suas misericórdias elas permanecem e duram para sempre. Então, Judas foi convidado por Jesus Cristo. Judas, olha para trás, antes de me trair, olhe para trás, veja o que eu fiz na sua vida, veja o que você aprendeu. Mas Judas não quis olhar para trás. Judas deveria olhar para trás, lembrando o que ele viu durante aqueles 3 anos caminhando com Jesus Cristo. Mas ele não quis olhar para trás. E aí, Jesus, naquela Páscoa, ele também nos convida, como convidou a Judas, que devemos olhar ao nosso redor. Devemos olhar ao nosso redor. Verso 26, Jesus diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte de Jesus Cristo. A Páscoa é justamente um momento de nós olharmos ao nosso redor, né? Olhar para cima, olhar para trás e olhar ao nosso redor. O que está acontecendo ao nosso redor? E ao nosso redor, irmãos, esse verso não apenas ele nos leva
a olhar ao redor, como também nos incentiva a anunciar o Evangelho a outras pessoas, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, anunciar que Jesus Cristo é o único que liberta, né? João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Anunciar que Jesus Cristo é o único que pode transformar a vida de uma pessoa. Não é uma igreja, uma religião, uma denominação, não é um culto presencial, embora importante, embora todos os outros que eu falei sejam importantes, mas quem transforma é o Senhor Jesus Cristo, quando nós reconhecemos que precisamos dessa transformação. O Evangelho é a água da vida que hidrata o ser humano sedento, cansado. O Evangelho é o pão da vida, que é Jesus Cristo, que sacia a alma daquele que tem fome e sede de Deus. Então, ao olhar ao nosso redor, as pessoas precisam de empregos, precisam de ajuda financeira, precisam de bolsa de mantimento, precisam de palavras de motivação, mas acima de tudo isso, elas precisam do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo precisa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, crentes em Cristo Jesus, que ficamos tão desanimados, ficamos tão para baixo nessa pandemia, na grande maioria, nós precisamos despertar e ser luz, água, ser pão para as pessoas que tanto carecem de alimento espiritual. Na realidade, Jesus diz que precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Por que precisamos ser sal? Para despertar nos outros o interesse e desejo pela água da vida. Precisamos ser luz para despertar nos outros o interesse de ver a luz brilhando, independente das trevas que possam estar ao nosso redor. Essa palavra, irmãos, eu estou pregando aos irmãos porque hoje eu pensei na Páscoa, hoje vendo a minha neta feliz da vida, buscando ali os chocolates, né? Um simbolismo, onde Rebeca botou os versículos, né, no chocolate ali, onde ela ia lendo e ia entendendo a história verdadeira da Páscoa e a alegria. E nós devemos buscar esta alegria. Eu sei que para muitos nesta noite é difícil, porque talvez esteja com seu coração inquieto, porque alguém que você ama está hospitalizado, alguém que ama partiu para a eternidade e você não sabe agora como começar novamente. Mas Páscoa é passagem. Páscoa significa pessar, ou seja, passagem, que vem oriunda lá da passagem do povo de Israel que saiu, né, do Egito rumo à terra prometida. É a passagem do anjo, né, libertando aquele povo. E nesse momento, para nós, a Páscoa é a passagem de uma vida de pecado, de uma vida terrena, de uma vida presa às coisas deste mundo, para uma vida espiritual, uma vida com a visão celestial, a visão do alto, que só Jesus Cristo pode nos dar, porque, como diz em João 14, versículo 6, ele diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhemos ao redor e, diante das necessidades materiais, emocionais das pessoas, não esqueçamos que a maior necessidade delas é a necessidade de um Salvador, de um Senhor e um Rei que se chama Jesus Cristo. Uma outra direção que Jesus convidou durante a Páscoa, a celebração daquela ceia, é que nós devemos olhar para frente. Nós devemos olhar para frente. Ou seja, olhar para frente significa que você tem um alvo, né? Olhar para frente. No verso 26 diz assim, anunciai
a morte do Senhor até que ele venha, né? Dos 2 versos que eu li, João e Coríntios, anunciai a volta do Senhor até que ele venha. Ou seja, eu tenho que olhar para frente. Cada Páscoa eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar na direção da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como filhos e filhas de Deus, estamos aqui reunidos neste culto online, onde eu estou entrando na sua casa, onde eu estou talvez entrando na ida do seu trabalho, talvez você esteja nas barcas, esteja no ônibus, talvez esteja no momento de almoço, eu não sei, mas quando eu entro na sua casa, o meu desejo é que você, através da palavra de Deus, possa contemplar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor que já está vindo nas nuvens dos céus. E isso é muito importante para que o nosso coração tenha paz. Quando nós participamos da Páscoa com o rosto voltado para o futuro, na realidade nós estabelecemos o reino da glória de Deus. E esse reino, diz a palavra de Deus, que nós iremos ter a ceia do Cordeiro, ou seja, vamos estar com Ele para sempre e eternamente. Ou seja, quando eu olho para frente, eu também vejo momentos melhores neste quadro que nós estamos vivendo no mundo. Eu sei que o quadro é muito pessimista, né? A mídia noticia coisas pessimistas, só noticia problemas, e parece que quando a gente, simples mortais, olhamos sem saber o que realmente está acontecendo, a gente fica extremamente angustiado, extremamente olhando para baixo, para o chão. E aí nós esquecemos de olhar para frente, olhar para o nosso Senhor. O Grupo Logos tem um hino muito bonito, antigo, mas todo mundo conhece, né? Que é autor da minha fé, e diz assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens. E aí ele continua, né? E ele fala: glória, glória ao autor da minha fé. Ou seja, eu preciso olhar para frente. Quem é o autor da minha fé? Quem é o autor da minha santificação? Quem é o autor da minha alegria? Quem é o autor da minha esperança? Né? O autor da minha esperança. Quando eu olho para o mundo, quando eu olho para os líderes mundiais, seja eles políticos ou religiosos, na realidade a minha esperança fica diminuta. Mas só que quando eu olho para o autor da minha fé, o autor da minha esperança, eu canto glórias ao Senhor. Então, olhe para frente. Judas deveria olhar para frente, para o alvo. A sua história deveria ser diferente dessa que estamos contando, sabe? Deveria ser diferente, mas não foi. Judas não quis olhar para as direções que Jesus Cristo pediu para ele olhar. E aí, nós vamos para a última direção que Jesus convida a que nós olhemos nesta Páscoa. Devemos olhar para dentro de nós. Esse é o lugar mais importante e mais difícil de olhar durante a Páscoa. Olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós. Este é o momento, né, irmãos, quando nós devemos fazer uma inspeção, uma introspecção. Como diz o Salmos 139, que é muito conhecido, né? Esse Salmos, ele fala algo assim que enche o nosso coração de alegria, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando no que fazer nesse momento. Olha que lindo esse Salmos de Davi. Não vou lê-lo todo por causa do tempo, mas olha que Salmo diz assim, deixa eu puxar a Bíblia para cá, e diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar
e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. E aí diz assim, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele começa a falar que por mais que ele saia ele vá para qualquer lugar, a presença do Senhor está ali. E aí, quando a gente olha para isso, né? Sonda-me, ó Senhor, sonda-me, sabe? Não sonda minha esposa, meus filhos, sonda, sabe? Não sonda o meu pastor, me sonda, Senhor. Ou seja, sabe? Olha para dentro de mim, sabe? E aí, quando Deus te leva a olhar para dentro de você, aí nós devemos ter toda a sinceridade e transparência no nosso coração. E no verso, capítulo 11, versículo 27 e 28 de 1 Coríntios, fala uma coisa muito interessante. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Examinar significa olhar com cuidado. Examinar significa olhar com discernimento. Estou vivendo como cidadão do reino de Deus? Estou vivendo em uma paz e em uma comunhão com o Senhor? Como eu estou vivendo nesta Páscoa de pandemia? Como eu estou vivendo nesta Páscoa onde celebramos a ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo? E quando nós olhamos para dentro de nós vamos encontrar 3 direções que nós geralmente tomamos. Olha só, quando você olha para dentro de você, você toma 3 direções. A primeira direção é o quanto somos bons e todos são ruins. Ou são ruins. O quanto somos bons e todos são ruins. É essa visão, às vezes, né? Quando nós olhamos para dentro de nós falamos assim, poxa, quando eu olho para dentro de mim, o que vejo é que eu sou muito bom. Isso se chama autossuficiência. Quando a gente diz assim, rapaz, eu estou vivendo uma vida tão bonita, tão linda, sem pecado, eu não tenho defeitos, só eu tenho a verdade, só eu estou certo, só eu sou bom, todos são ignorantes, né? São chamados donos da verdade. Hoje a gente vê muito isso, né? A gente não consegue mais conversar e discordar e de repente dizer, rapaz, você sabe que eu estava errado e você está certo, você tem razão. O grande problema hoje no mundo é isso, nas famílias, no mundo, é que todo mundo está certo e ninguém acha que está. Eu fico às vezes pensando, irmãos, quantas das vezes eu falo, poxa vida, eu estava errado, me perdoa, eu errei, eu pensei de uma outra forma. Eu tenho certeza que muitas decisões que eu tomei como pastor nessa pandemia, talvez eu vá continuar assim, dizendo, poxa, eu estava certo, graças a Deus. Mas muitas eu vou ter consciência que, caramba, eu estava errado, eu tomei uma decisão errada. Por isso que é bom a gente tomar decisões com os conselhos, né, com o conselheiro, para que todos nós tomemos, né? Então, nós precisamos, né, irmãos, pensar muito sobre isso. Eu não preciso de ninguém. Esse é o fato que muitas das vezes ocorre, né? Quantos somos bons e todos são ruins, né? Então, este foi o triste e deprimente e destruidor olhar de Judas. Esse foi o olhar dele. Eu sou bom. Todos os outros são ignorantes. Eu sou mais esperto do que todo mundo. Eu não dependo de Pedro, não dependo de João, não dependo de Tiago, não dependo nem de Jesus. Esse foi o olhar dele. Então devemos ter cuidado quando nós olhamos assim, porque nós não somos uma ilha, dependemos um do outro. Uma outra visão de olhar que você geralmente tem quando olha para dentro de você, é essa visão aí, ó, o quanto somos ruins e todos somos bons.
É o contrário do primeiro. Porque quando tenho este olhar para dentro de mim, o que vejo é uma baixa autoestima. E eu não presto para nada, sou um zero à esquerda, eu não vou conseguir, faço tudo errado e etc. Temos alguns exemplos na Bíblia, nos seus chamados, como Gideão, Jeremias, Moisés, né? Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eles se sentiram, né? Não, eu não sou tão bom para esse serviço, eu não sou tão bom, não, existem outras pessoas melhores. Esse olhar nós não podemos ter, né? Nem o primeiro e nem o segundo. Mas o terceiro olhar é o olhar que Jesus convida os discípulos a tomarem, quando olha para dentro de si, que é o quanto somos todos ruins e Deus, só Ele é bom. O quanto somos todos ruins e só Deus é bom. Esse foi o olhar. Quando tem este olhar, eu tiro de dentro de mim preconceitos, eu tiro julgamentos precipitados pela aparência, eu tiro julgamentos precipitados, eu tiro todo o olhar dos dois primeiros, onde eu sou bom e todos ruins, ou todos são ruins e eu sou bom. Ou seja, esse olhar, quando eu olho para dentro de mim, diz, não, eu sou pecador. Paulo diz isso, né? Quando ele diz assim, de todos os pecadores eu sou o principal. Ou seja, quando eu tenho esse olhar para dentro de mim, eu tenho consciência de que preciso da água da vida para limpar o meu coração sujo. Eu preciso clarear a minha vida com atitudes realmente que venha a dignificar o nome do Senhor. Eu começo a ter a dependência. Quando eu olho para dentro de mim, percebo, como eu já disse, como Paulo, de todos os pecadores eu sou o principal, eu percebo como Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E finalmente, quando eu olho desse jeito, quando eu olho que todos somos ruins e só Deus é bom, eu começo então a pensar como João Batista. Em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do que não sou digno de desatar as suas correias das sandálias. E convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, irmãos, é muito importante a gente ter esse olhar, sabe? Esse olhar de que, poxa, Senhor, eu não sou nada sem Ti, sabe? Tudo que eu faço de bom vem do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. É nisso que vem o perdão. A gente não perdoa porque nós somos bons. A gente perdoa porque, na realidade, nós somos ruins. A vontade não é perdoar, mas nós perdoamos porque Deus é bom. E Ele, dentro de nós, é que nos faz agir assim. Ah, se não fosse o Espírito Santo de Deus movendo, pensando, sentindo, andando, tocando através das nossas vidas. Eu quero concluir essa mensagem, porque agora é o momento de fazermos uma introspecção nesta Páscoa, no nosso coração, e verificar em que direção nós estamos olhando, verificar se existem vazios que precisam ser completados. Nós precisamos, irmãos, deixar o trono de nossas vidas ser ocupados pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em que direção você está olhando? Nessa noite, eu convido você a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Eu convido você a agradecer a Ele pela cruz, agradecer a Ele pelo sepulcro, agradecer a Ele pelo trono, porque Ele não está na cruz, Ele não está no sepulcro, mas Ele está no trono, reinando, julgando, amando, trazendo paz, trazendo esperança, trazendo certeza de vida eterna àqueles que creem. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa. E eu te convido a olhar para todas as direções que Jesus Cristo convida você a olhar. Essas direções que nos levam à alegria. Alegria, esperança e fé que só Ele pode nos dar. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. E lembre-se quando Paulo disse, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E só no sangue dele, só no poder do sangue, para que nós possamos ser libertos de todas essas sequelas que o mundo nos oferece. Que Deus nos abençoe
e deixa eu orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, a tua direção e nos dar, Senhor Deus, o teu refrigério. Muito obrigado, Pai, por esta mensagem e que o Senhor, Pai, possa nos fazer olhar para o Senhor, para a direção certa, para que possamos não perder a nossa fé, a nossa esperança e possamos olhar com fé e esperança que Jesus Cristo está agindo e vai mudar toda a história desta pandemia. Assim nós cremos, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, que reina para todo e todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa feliz e que você possa louvar o Senhor com esse hino do Fernandinho, Nada Além do Sangue. Que Deus te abençoe. Bom domingo. Oremos para que brevemente possamos voltar aos cultos presenciais com segurança, com alegria. E que você se vacine quando chegar a sua idade. Não deixe de vacinar, porque a vacina ela é muito importante para amenizar essa pandemia. Fique firme, irmãos, porque logo, logo estaremos dentro da normalidade. Assim Deus irá permitir. Fique na paz. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Tua graça fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
What's gonna